Fala galera, beleza? Vamos continuar nosso ritmo de revisão aqui. Hoje a gente vai conversar sobre oncologia ocular. A gente vai falar de vários tumores, vamos entregar os temas mastigados para vocês. Claro que é um resumo, então confiram as aulas também, mas a gente vai conversar sobre várias coisas aqui com os convidados que vocês já estão acostumados, né? O Flavinho, o Pedrinho, o Guilherme. E aí já pra gente partir para os assuntos, o Flavinho vai começar conversando com a gente aqui sobre um tema que, como várias outras matérias, eu sempre falo, né? São muito importantes para a nossa prova, mas também para a nossa prática clínica. E recente teve um destaque maior ainda, né? Pode falar, Flavinho. Muito obrigado pela autorização, meu querido amigo Iago. Vamos que vamos, então, falar sobre o retinoblastoma, né? Então, no final do ano, né? Não sei em que momento você está assistindo essa nossa revisão, mas em setembro desse ano a gente teve uma campanha super importante, que foi o De Olho nos Olhinhos, que ganhou repercussão nacional importante, né? Enfatizado por pessoas famosas, como por exemplo o Thiago Leifert, que, dentre outras coisas, foca exatamente na conscientização para o diagnóstico precoce do retinoblastoma. E é sobre ele que a gente vai revisar um pouquinho aqui agora, galera. Lembrando qual que é a importância desse tema, porque trata-se do tumor intraocular primário maligno mais comum da criança. E não é qualquer coisa, pessoal, porque aqui também é a principal causa de enucleação em crianças. Então a gente já consegue perceber, por exemplo, o impacto que um tumor maligno desse pode repercutir na vida, não, na verdade, não só na saúde ocular daquela criancinha, mas também na repercussão que aquilo pode causar na saúde da pessoa como um todo, porque a gente vai ver daqui a pouco, também tem chance dessa doença se espalhar para outros locais. Mas lembrando que o problema aqui, a fisiopatologia, está na mutação de 2 alelos do gene RB1. É um gene que está lá localizado no cromossomo 13. E quando você tem a mutação bialélica, aí a gente começa a ter problema. Por quê? Esse gene, em uma situação normal, o que é que a gente tem? É um gene que ele é supressor de tumor. Se a gente faz uma mutação bialélica, enfatizando bem que muta os 2 alelos, aí a gente tem, na verdade, uma desinibição dessa produção de tumor. Então fica livre para ter produção de tumor. E aí quando essa mutação acontece lá nas células da nossa retina, aí a gente pode desencadear o aparecimento do retinoblastoma. E aí a gente costuma dividir em retinoblastoma somático, que é quando aquela pessoa adquire a mutação bialélica na célula da retina, ela não herdou nada, por exemplo, dos pais, isso acontece ali em 60%, está restrito a mutação ali ao olho, não tem tumor em outras partes e também não vai transmitir para a prole. Porém, a gente tem aqueles casos hereditários, que eu até falei para você em aula, que a gente tem o hereditário novo, quando, por exemplo, o pai que é sadio adquire a mutação e aí transmite isso nas suas células germinativas, que é o espermatozoide. Mesma coisa pode acontecer com a mãe sadia, adquiriu a mutação lá no óvulo e isso foi transmitido para todas as células da criança que ali vai se formar. Aí sim a gente tem chance de transmitir esse retinoblastoma. Isso acontece em uns 30%. E em 10% a gente tem o que a gente chama de forma hereditária familiar, que é o pai ou a mãe que tiveram retinoblastoma, felizmente sobreviveram, mas infelizmente transmitiram esse gene mutado para a criança, tá certo? Basicamente a gente tem essas 3 formas em termos de genética. A doença em si, pessoal, quanto mais o quadro for assim exuberante, mais cedo a gente vai dar o diagnóstico. Então se você tem uma história familiar positiva, você já vai estar mais atento, o diagnóstico costuma ser ali por volta dos 8 meses. Se a criança tem, por exemplo, uma doença bilateral, diagnóstico aos 12 meses, se é unilateral, um pouquinho mais tardio. Como é que você vê, por exemplo, essa criança no exame físico? A gente tem principalmente achados precoces e achados tardios. Os 2 sinais que eu preciso que você lembre de achado precoce são principalmente a leucocoria, daí a importância da gente saber fazer o teste do olhinho, teste do reflexo vermelho, que já é uma das formas da gente poder identificar essa alteração, leucocoria, em até 60% dos casos. E a segunda alteração mais comum de você ter como achado mais inicial é exatamente o estrabismo, que pode chegar ali até os 20%. Quando a doença avança, aí a gente pode ter uma série de coisas, o olho mais vermelho, glaucoma, inclusive um glaucoma neovascular, porque o tumor cresce tanto que aí puxa bastante sangue, só que não tem tanto sangue assim, gera isquemia VEGF, e aí também a gente tem a produção de neovasos. E aí a doença pode se alastrar, por exemplo, aqui embaixo na tela, para a órbita, né? A gente tem uma celulite orbitária, que aqui nesse caso não é infecciosa. Então, pegar uma celulite orbitária numa criancinha muito pequena, que às vezes nem tem os seios da face formados, temos que suspeitar em coisas malignas, e o retinoblastoma é. E aí a invasão orbitária a gente nem se fala. E quanto mais invasão você tem, maior é a chance de você ter metástase.
Mas aqui é um câncer, digamos assim, da retina. Então a gente vai ter achados fundoscópicos, né? O que é que a gente vai principalmente achar? A gente vai encontrar uma lesão ali no fundo de olho, um pouquinho mais elevada, mal delimitada, um aspecto meio acinzentado, e aqui tem umas coisas bem marcantes. O que é que a gente pode encontrar? Como é um tumor que demanda bastante oxigênio, glicose e tudo mais, ele precisa de um vaso especial, que é o vaso nutridor. A gente consegue até perceber bem aqui na imagem esse vaso nutridor bem importante. E aí agora, galera, uma das coisas mais fundamentais do retinoblastoma, que é o quê? O fato dele poder apresentar calcificação. E isso vai ser essencial quando a gente for fazer o diagnóstico utilizando, por exemplo, uma ultrassonografia. Que a gente faz o ultrassom lá, vê a massa, mas vê o cálcio, vê a calcificação do tumor, e isso tem que acender a luz para o retinoblastoma. E esse retinoblastoma pode crescer basicamente de duas formas, e a terceira que seria uma associação dessas duas. Quais são elas? A gente tem a forma endofítica, em que o tumor ele vai crescendo meio que para dentro do olho. Então pensa lá, o tumor crescendo bem grandão, tem hora que ele destaca algumas partes, e esse destacamento é o que a gente chama de sementes vítreas. Sementes vítreas que podem estar localizadas, podem estar disseminadas, e quando se disseminam pode ir até lá para a parte da frente do olho e gerar um achado. Tá até aqui na imagem também, você vai ver algo parecido ali com um hipópio, mas não tem nada de inflamação ali naquela região, não é célula inflamatória, é célula de fato tumoral que está se implantando ali. E às vezes você nem tem aquele nível bonitinho, às vezes está inclinado na diagonal, coisa que você não espera quando você tem um hipópio secundário a uma uveíte, por exemplo. Muito bem, isso é quando cresce para dentro. Agora o tumor também pode crescer para fora. E aí invadir o espaço ali subretiniano, gerar um descolamento de retina seroso, invadir a parede, chegar à órbita, e aí o negócio fica complicado porque aumenta também a chance de metástase. E aí quando a gente tem uma associação dessas duas formas, a gente tem a forma mista. Poderia ainda, para finalizar, descrever a forma difusa, que é mais comum ali em crianças a partir dos 3 anos de idade, que você vai ter um quadro mais generalizado, um quadro mais difuso, com vitreite e tudo mais. Às vezes você até pode pensar que é algo infeccioso. Para passar para o diagnóstico, já te falei do ultrassom, não vou repetir. Aí você pensa, tumor com cálcio. Qual exame é bom para a gente ver cálcio? Tomografia, você está certo. Porém, aqui, galera, radiação aumenta muito o risco de você adquirir tumores em outras partes. Então, a gente vai evitar a tomografia aqui e vai apelar especialmente para a ressonância magnética. A gente vê o tamanho do tumor, a sua extensão, vê se tem acometimento de alguma outra parte. Então, esse é o nosso melhor exame. E a ressonância é até bom para a gente investigar uma situação legal que se chama retinoblastoma trilateral. O que é isso? O consenso mais geral é você ter o retinoblastoma dos dois olhos, por isso é bilateral, mais o pinealoblastoma, né? E aí daria um retinoblastoma trilateral. Uma outra literatura já fala isso, se você tiver retinoblastoma em um lado e tiver o pinealoblastoma, a gente já poderia chamar isso de trilateral. Então fica atento a isso, né? Muito bem. Para quase terminar aqui, tem algumas coisinhas em relação à histopatologia que eu queria chamar a atenção, que são as situações que podem aparecer na sua prova de imagens. E eu queria chamar a atenção aqui para as rosetas de Flexner e Wintersteiner, que aí, se parecer na prova uma imagem corada em hematoxilina e eosina, se você vai ver ali um amontoado de células com, no centro, um lúmen central, que a gente chama de lúmen, né? Mas vamos apelidar que é um furo, para a gente lembrar que as rosetas de Flexner e Wintersteiner, o Flexner começa com F, para você lembrar que tem um furo no centro ali da imagem, como você está vendo aqui no meio. Já as rosetas de Homer Wright parecem um pouquinho, mas aqui a gente não tem um furo no centro, a gente tem um material mais neurofibrilar. E por fim ainda tem as fleuretes, que é como se fosse uma tentativa ali dos fotorreceptores se diferenciarem, e aí a viagem de fleuretes para lembrar de flores, tá? Um aspecto parecido com um buquê de rosas, é o que está descrito na academia americana. Até na nossa prova ano passado, eles cobraram as alterações somente com o nome, nem mostraram as lâminas, então tem que saber o nome e a descrição para você fazer uma correlação com os achados histopatológicos do retinoblastoma. Eu tô já em negociação com a Academia Americana pra gente conversar um pouquinho sobre essas associações aí que eles estão fazendo. Tá meio duvidoso, né? Mas enfim, para finalizar e a gente vencer esse tema, eu quero falar com você sobre a classificação, que é importante, mas não é difícil da gente entender, e as principais modalidades de tratamento. A classificação, a gente até tem o TNM, mas aqui a gente vai focar mais na classificação internacional do retinoblastoma intraocular, que vai da letra A até a letra E. Eu vou te passar os conceitos gerais, tá? Então, a categoria A é aquele tumor que é pequeno, não está perto do nervo e está longe do polo posterior.
Então, um tumor pequeno, longe do polo posterior. Você poderia até ver, é um tumor menor do que 3 milímetros, que está mais do que 3 milímetros da fóvea e mais do que 1,5 milímetro do nervo óptico. Mas enfim, tumor pequeno, longe do polo posterior. O grupo B é um tumor que não é A, ou aquele que tem um escolamento de retina bem pequenininho, com menos do que 5 milímetros. Já a partir do C, a gente lembra assim, ó, C de semente, não é com C, mas a gente lembra assim. C de sementes, porque aqui começam as sementes tumorais. Só que no C são sementes tumorais localizadas. E se a gente lembrar do DR, aí pode ser um DR um pouquinho maior, com menos do que um quadrante. Já o D, a gente lembra do D de difuso. São as sementes tumorais, agora elas estão difusas, ou o DR ali está com mais do que um quadrante. E o E é o end stage, é um quadro já bem avançado, como por exemplo, que acometeu mais de metade do globo, quadro de pré-fitizes, fitizes, GNV, enfim, infelizmente é o fim de linha. Então é assim que a gente classifica. E a gente usa essa classificação para lembrar também do tratamento. Só relembrando para você as modalidades. A gente tem o tratamento focal, que a gente poderia fazer com laser diodo, com crioterapia, mas para aquelas lesões ali do grupo A, que são menorzinhas, aquelas, por exemplo, que não estão no polo posterior, mas estão acessíveis ao laser, você faria o laser. Se forem muito periféricas, você pode fazer a crio. A gente tem também a quimioterapia, que aí aqui pode ser de qualquer jeito. Pode ser intravenosa, que é o clássico, mas tem muita recidiva. Então, vai ser sempre bom associar outros métodos. Mas, mais modernamente, a gente tem utilizado mais a quimioterapia intraarterial, tá certo? Com o Melphalan, com a carboplatina e também o topotecan. E a quimioterapia intravítrea, que essa daqui é uma novidade que eu até quis colocar em aula, que ela é muito boa para o grupo D, em que você tem sementes vítreas mais difusas. Por fim, a gente tem aí nucleação, que é muito importante, principal causa aqui, mas a gente reserva para aqueles olhos que realmente não têm prognóstico. E aqui, galera, olha só, quando você vai fazer nucleação, tem que tirar pelo menos 10 milímetros do nervo óptico, porque a principal via de disseminação desse tumor é exatamente a partir dali, por contiguidade para o nervo óptico, tá certo? E a última modalidade que também existe é exatamente a radioterapia. Esse tumor é bem sensível à radiação. A gente tem tanto a radioterapia externa, como a radioterapia, como a bracterapia, bem radiosensível, mas como toda radiação, igual eu falei para você lá da tomografia computadorizada, aqui ainda tem o risco de você ter outros tumores, beleza? Tema super importante, um resumão aqui, mas isso aí já vai te ajudar a matar a maioria das questões. E só para fazer o link com a outra aula que a gente fez também, né? Lembrar que essa calcificação é muito importante para fazer a diferenciação com doença de Coates, que vai ser uma coisa que a gente vai olhar também, pode ter essa leucocoria importante, mas aí lembrar da epidemiologia, que vai ser em meninos, jovens e tudo. Mas essa diferenciação da presença do cálcio e da ausência do cálcio, de calcificação, ajuda muito a fazer essa diferenciação. Perfeito. É isso aí. Então, falando do tumor maligno primário intraocular mais comum da infância, agora a gente vai falar do tumor maligno primário intraocular mais comum do adulto, que é o melanoma de coroide. E quem é o paciente, né, que vai ter o melanoma de coroide? É um paciente mais idoso, caucasiano, e ele pode ter alguns outros fatores predisponentes, né, que são fatores de risco. Então, um paciente que sabidamente já tem um nevo de coroide, ele precisa ser acompanhado, porque ele pode ter uma transformação maligna. Além disso, pode ser um paciente que tem síndrome do nevo displásico ou melanocitose oculodermal. Além disso, a mutação do gene BAP1 aumenta o risco de desenvolvimento de melanoma de coroide. Uma coisa que eu acho interessante de lembrar de fator de risco é lembrar que a exposição à radiação ultravioleta não é um fator de risco para o melanoma uveal, tá? Vamos falar aqui agora sobre a clínica. E a clínica vai variar muito da localização e do tamanho do tumor, né? A depender de onde ele esteja, o paciente pode sim ter queixa de baixa visão, metamorfopsia, flow, tesouração de campo visual, mas pode ser um caso assintomático que você encontra no exame de rotina com um achado, tá? No fundo do olho você vai ver uma lesão subretiniana elevada, ela pode ser a melanótica, mas o mais comum é que seja de fato melanocítica. É comum ter pigmento alaranjado ao nível do EPR e também descolamento de retina seroso. Hoje em dia, se recomenda muito a realização de exames complementares, uma avaliação multimodal dessas lesões, né? Quando a lesão é pequena, a gente pode fazer o OCT para o acompanhamento, vai ter uma avaliação boa das lesões que são menores, porém, acaba sendo o exame que a gente mais utiliza, a ultrassonografia, né? Com a ultrassonografia, a gente vai conseguir caracterizar muito bem o melanoma, tá? E o que a gente vai ver principalmente, né, no exame de ultrassonografia. Primeira coisa é a questão da morfologia. Existem duas morfologias típicas, né, mais comuns. Seria a forma de domo e a forma de cogumelo. Então, ali em cima a gente está vendo, né, o domo.
E embaixo a gente consegue ver o outro ultrassom, é um cogumelo. A gente vê que na base do tumor parece um domo, só que chega uma hora que tem a ruptura da membrana de Bruch e o tumor começa a crescer e ele ganha esse aspecto, né, morfológico que lembra um cogumelo. Outra coisa que a gente precisa se atentar é quanto à refletividade do tumor. O que acontece? O melanoma de coroide, ele é um tumor que apresenta classicamente uma refletividade homogênea média-baixa, mas ele é citologicamente muito denso. E essa densidade celular gera o que a gente chama de ângulo kappa. E o que é esse ângulo kappa, né? A gente vai observar o ângulo kappa no modo A, que é o vetor C, aquele traçado que a gente pode colocar junto no modo B do ultrassom. E esse traçado ele vai revelar para a gente a refletividade interna. Só que como esse tumor ele tem uma densidade celular muito alta, ocorre um decaimento sonoro, né? A gente vê ao longo do exame, ao longo, na verdade, do trajeto que entra ali do traçado do modo A, uma diminuição dos picos. Então imagina, a gente está trafegando, né? O som está ali trafegando na cavidade vítrea, que é anecoica ou então hipoecoica, e atinge a parede do tumor. A gente vai ter, então, um pico de refletividade por aumento da densidade ali do tecido. À medida que o som vai atravessando o tumor, ele vai apresentando um decaimento, né, da refletividade sonora, por assim dizer, devido à densidade celular que a gente observa nesse tumor. Não é algo patognomônico de forma nenhuma, mas dentro do contexto de prova, de uma questão de tumor, se ele fala de ângulo kappa, ele está querendo te induzir a pensar em melanoma de coroide. E aí, como cada vez mais ele tem mostrado as imagens, a descrição do Guilherme, é isso que vocês estão vendo aqui, né? A gente vai ter esse pico na frente, depois a gente tem o que vai ser a característica do ângulo kappa, depois a gente volta a ter essa refletividade de novo, né? Da esclera. A alta refletividade depois é da esclera. Isso. Tá? Bom, então vamos lá. Além do ultrassom, a gente tem alguns outros exames que podem ser realizados, né? Eu falei para vocês do pigmento laranja, que a gente costuma ver no EPR, e esse é a lipofucsina. Então, se a gente faz uma autofluorescência, a gente vai ter uma hiperautofluorescência nessa região. Além disso, os exames contrastados, né? Tanto a angiofluo quanto a endocenina verde vão revelar para a gente o sinal da dupla circulação. Então, é um tumor que a gente consegue ver a vasculação interna e a gente vê também a vasculação do restante da retina da coroide. E isso é o que a gente chama de dupla circulação. Nas versões mais antigas, o CBO, eles traziam que a endocianina seria o melhor exame para ver a sinal da dupla circulação. Porém, como a gente consegue ver com clareza na angiofluo, essa informação foi retirada da versão mais atual da nossa referência, né, para o concurso. Bom, quando a gente fala de diagnóstico diferencial de melanoma de coroide, o principal seria a diferenciação com nevos de coroide, né? Quando a gente está diante de um melanoma pequeno. E para a gente fazer a diferenciação, existe, né, um mnemônico muito clássico, que é o To Find Small Ocular Melanoma Doing Imaging. E nesse mnemônico a gente vai levar em consideração, sobretudo, a multimodalidade, né, os exames complementares. Então, T do To seria de thickness, seria a espessura que a gente mede no ultrassom. E isso é super relevante. Geralmente, nevos vai ter uma espessura menor do que 2 milímetros. Quando tem uma espessura maior do que 2 milímetros, a gente começa a pensar na possibilidade de ser uma lesão maligna. O F seria de fluido subretiniano detectável no OCT. O S de sintomas, e aqui os sintomas são referentes à acuidade visual menor do que 20/50, alteração de campo visual, metamorfopsia e fotopsias. O O é de orange, que seria o de pigmento laranja, que preferencialmente é visto como hiperautofluorescência no exame de autofluo. O N seria do melanoma hollow, que seria o vazio ultrassonográfico, então a gente vai ver no exame de ultrassom exatamente essas características morfológicas de refletividade que eu passei para vocês. O ângulo kappa é o mais típico. E o DIM, que seria o Doing Imaging, que é o diâmetro que é visto na retinografia. Um diâmetro basal com mais de 5 milímetros seria ali um fator de risco para malignidade. Eu acho que é justamente isso que o Guilherme chamou a atenção, que tem que ficar na nossa mente, principalmente quando a gente tá ali na prática, que às vezes a gente fica tentando decorar qual é o corte de cada uma das coisas e esquece que isso, na realidade, está mostrando pra gente a importância de fazer todos esses exames para um paciente que a gente tá tentando fazer essa diferenciação, principalmente de nevo para melanoma. Tem que fazer o ultrassom, tem que fazer o OCT, vai fazer a autofluorescência, vai examinar esse paciente, claro, para ver como é que tá a situação dos sintomas. Todas essas coisas tem que lembrar desses exames da multimodalidade que a gente vai ter que fazer nesse paciente. Só né? aproveitando esse gancho, dentro da oncologia ocular, a multimodalidade, a propedêutica complementar é muito importante, principalmente para sua prova. Então fique muito atento às imagens de todos os exames para fazer tanto a identificação do tumor quanto a diferenciação de outros tumores também, não só do melanoma aqui. E lembrar que, assim, diagnóstico de tumor preferencialmente é por anatomia patológica, né? Então, tudo que a gente está trazendo aqui são fatores de risco que foram identificados, né? Cada pontinho desse que a gente está sinalizando, do mnemônico,
cada pontinho vai aumentar 10% do risco de transformação maligna em 5 anos. Então, não é porque o paciente tem ali 4 pontos, 5 pontos, que ele vai ter, com certeza, um melanoma. Ele provavelmente tem, se ele vai ter uma pontuação alta, né? Mas a gente tem que ter ciência disso, né? É super importante esses pacientes estarem sendo acompanhados por alguma pessoa com expertise, né? Uma coisa relevante também é que esse mnemônico, ele é novo, ele é mais recente. O COMS, o grupo COMS, né, que é do Collaborative Oncomelanoma Study Group, eles tinham um mnemônico prévio que incluía alguns outros fatores que, apesar de não estarem incluídos no mnemônico atual, são relevantes para a gente levar a nossa prova porque podem ainda ser cobrados. Então, a ausência de aula e a ausência de drusas são fatores que aumentam o risco de ser uma lesão maligna, porque esses seriam fatores que falam a favor de ser cronicidade. E, além disso, a questão da margem, né, do M que era presente no mnemônico antigo, que fala em relação à distância ao polo posterior. Então, lesões próximas ao nervo óptico, menos do que 3 milímetros, seria também um fator de risco para a lesão maligna, tá? Já que a gente falou da questão do diagnóstico, anatomia patológica, vale lembrar de um detalhe de histologia. Esses tumores, né, eles podem ser de alguns tipos, né? Então, o melanoma de coroide, ele pode ser do tipo fusiforme, epitelioide ou misto. Fusiforme é quando tem predileção, tem mais células fusiformes. Essas células fusiformes geralmente são do subtipo B. Quando a gente encontra só o subtipo A, a gente vai pensar no nevo de coroide, não no melanoma. É claro que eu posso encontrar no melanoma células fusiformes do tipo A, mas tem a predisposição do subtipo B. E epitelioide seria um tumor de pior prognóstico, a gente vai ter predominância de células epitelioides. No subtipo misto, a gente não tem essa predileção. Outra questão importante, né, já que a gente está falando sobre risco, é lembrar da metástase, né? Esses são tumores que podem ter metástase por disseminação hematogênica, principalmente para o fígado, seria o principal sítio de metástase dos melanomas de coroide. E aí vamos passar agora para o tratamento, para finalizar esse assunto. A gente tem algumas modalidades possíveis para tratar o melanoma de coroide. Primeiro, se eu ainda não sei se é um melanoma de coroide, se estou na dúvida se é um nevus, eu posso acompanhar esse paciente e observar? Posso. Então, assim, se é uma lesão muito pequena, o ideal é que eu acompanhe esse paciente, identifique se está tendo algum sinal, algum surgimento me faça pensar em transformação maligna, principalmente o crescimento da lesão identificada pelo ultrassom, tá? Bom, então aqui seria a observação, seria a nossa principal, ou seria a nossa primeira conduta possível. As outras condutas possíveis. Se eu tenho um tumor ali muito pequeno, menos de 4 milímetros de espessura, eu posso fazer a termoterapia transpupilar e eu posso fazer o PDT. O PDT é uma terapia que não é muito disponível, principalmente no SUS, e a termoterapia transpupilar, hoje em dia, não é recomendado que ela seja realizada de forma isolada. Então, o principal para a gente lembrar disso, do TTT, é que ela é uma conduta que pode ser realizada, sobretudo para tumores pequenos, né, com menos do que 4 milímetros de espessura, bem pigmentados, sem descolamento de retina, longe do polo posterior, mas lembrar que eles não devem ser realizados isoladamente. Bom, depois a gente tem a bracterapia. E aqui sim, bracterapia é uma conduta muito relevante, né, muito realizada para o tratamento do melanoma de coroide. E aí, para a gente lembrar da bracterapia, existe aquele macete da gente lembrar do horário do lanche, né, que é 15 para as 10. Para a gente fazer a bracterapia, o tumor precisa ter uma espessura de, no máximo, 10 milímetros e um diâmetro basal de, no máximo, 15, né? Que seria ali, na verdade, 16, a gente faz 15 para as 10 para lembrar do horário do lanche. E aí, essa placa da bracterapia pode ser com iodo 125 ou rutênio 106. E lembrar que existem algumas outras contraindicações, a gente não vai pensar só na espessura. Então, se eu tenho um tumor que é pequeno, mas está em cima do nervo óptico, eu estou suspeitando ali que possa ter, inclusive, invasão do nervo óptico, não tem como fazer bracterapia, não tem como colocar uma placa de braque no nervo, né? Se eu tenho já invasão escleral, se eu tenho qualquer outra dessa alteração, eu não vou conseguir fazer a bracterapia para tratar esse paciente. E lembrar também das complicações associadas à braque, né? Que costumam cair também em prova. Então, esse paciente, ele vai evoluir com catarata, ele vai evoluir com retinopatia e com neuropatia da radiação. Bom, e se eu não posso fazer bracterapia, se eu tenho um tumor grande, ou então é um paciente que tem medo de bracterapia, ele prefere tirar o olho, eu vou partir, de fato, para a enucleação, tá? Bom, de melanoma de coroide... Só para fazer um reforço aqui para a prática também, quando vocês estão examinando esse paciente, a gente acaba ficando muito com viés de fazer exame de biomicroscopia do fundo de olho e nem sempre é fácil a gente perceber uma lesão
pela coloração, fazendo biomicroscopia de fundo de olho. Então, para esses pacientes, e quando vocês suspeitarem que tem alguma lesão pigmentada, alguma coloração diferente, fazer a oftalmoscopia indireta ajuda muito a perceber essa diferenciação. Então, é uma coisa de que na prática talvez seja até melhor a gente dar preferência por fazer a oftalmoscopia indireta desses pacientes. Perfeito. Então, assim, agora a gente vai passar para um tumor que é ainda mais comum do que o melanoma de coroide, que são as metástases, né? Então, a gente tem que lembrar que o melanoma é o primário mais comum, mas as metástases são mais frequentes. E para a gente entender a metástase, a gente precisa lembrar que ela vai chegar ao nosso olho por via hematogênica, chega pelo sangue. Então, qual é o local mais provável de encontrar uma metástase? É na coroide, e é no polo posterior da coroide. Isso é óbvio, é porque é a região mais irrigada. Eu posso ter metástase na retina? Posso. Eu posso ter metástase na íris? Posso. Mas é muito mais provável que eu encontre no polo posterior da coroide, porque está vindo pelo sangue. E se está vindo pelo sangue, eu posso ter nos 2 olhos. Eu posso ter várias lesões no mesmo olho. É o que a gente chama de tumor multifocal ou tumor bilateral, né? 25% dos tumores das metástases são bilaterais, né? Mas é algo muito relevante, apesar de ser 25%, porque se eu tenho uma lesão bilateral, eu vou pensar numa metástase, né? Eu não vou pensar tanto no melanoma de coroide. É muito improvável que eu encontre um melanoma de coroide bilateral mesmo nos pacientes com mutação genética do BAP1, por exemplo. Eu posso ter, é possível, mas aí você publica esse caso, porque é muito raro. Metástase nem tanto. Outra coisa que a gente precisa levar para a prova é de onde está vindo a metástase. E aí vai depender se o paciente é do sexo masculino ou do sexo feminino. Se for uma mulher, sítio mais comum são as mamas. Depois é o pulmão e por último, não, né? Em terceiro lugar, sítio desconhecido. Em homem seria pulmão, sítio desconhecido e depois trato gastrointestinal. Bom, as metástases... Diga. Não, nada não. Tá. Eu só ia dizer que isso, inclusive, caiu na copinha desse Eu ano, tava né? pensando a mesma coisa. Exatamente, só tinha um delayzinho aqui, tava devagando. Então, assim, as metástases de coroide geralmente são aquelas lesões amareladas, né, bem delimitadas, é mais comum no polo posterior que eu falei. E uma coisa interessante que é diferente dos melanomas, que a gente vê inclusive no ultrassom bastante, é que elas costumam ter um descolamento de retina desproporcional. É muito comum na metástase a gente ter um descolamento de retina seroso gigantesco para uma lesão super pequena, é diferente do melanoma de coroide, que a gente geralmente tem um descolamento de retina adjacente, é um outro aspecto. Outro aspecto que a gente pode encontrar no na metástase de coroide é o aspecto de pele de leopardo, tá? Que é bem típico também, essa descrição. E no OCT a gente conta aquela irregularidade que a gente chama de lump-dump, tá? Bom, o aspecto do ultrassom, já que o ultrassom é algo muito importante quando a gente fala de tumor, da metástase é bem variável, depende sobretudo do sítio primário, mas geralmente é um tumor de alta refletividade, tá? Bom, esses são aspectos da metástase de coroide, é diferente de metástase de retina. Metástase de retina é algo mais raro, geralmente vê como lesões brancacentas perivasculares, algumas vezes parecem até manchas algodonosas, mas o que chama atenção são as sementes vítreas, né? A gente vê comprometimento do vítreo também pelas células tumorais, tá? Então, de metástase, o mais importante realmente é isso, para levar para a prova. Eu queria já passar para o nosso terceiro assunto aqui, que é o linfoma intraocular primário. E também são algumas informações chaves que a gente precisa saber. Linfoma intraocular primário é um linfoma vitreoretiniano, é um tumor extremamente agressivo e 60% dos casos está associado a linfoma primário do seu central já na apresentação inicial, já ao diagnóstico, tá? Como é de se esperar, é um linfoma não Hodgkin de células B, né, de grandes células B, e como é de células B, é CD20 positivo, tá? A apresentação clínica geralmente é de síndrome mascarada, então vai ser um paciente idoso, com oveite posterior, difusa, geralmente granulomatosa, insidiosa, a gente começa a tratar, até melhora um pouquinho o corticoide, mas não tem uma resposta tão boa. Se você consegue ver fundo de olho, às vezes tem vitrite que não dá pra ver, mas se você consegue ver, você pode encontrar algumas lesões branco-amareladas no fundo do olho, e isso vai te fazer pensar num quadro de linfoma vitreoretiniano. Para fazer o diagnóstico, geralmente é difícil, a gente vai lançar mão de vários exames, então, exame de neuroimagem, pulsão licórica. Você pode fazer avaliação genética, alguns pacientes têm a mutação do MYD88, e geralmente esse diagnóstico sai por vitrectomia diagnóstica. Na vitrectomia diagnóstica, a gente vai levar esse material para análise. Geralmente, esses pacientes têm aumento do IL-10, aumento da relação IL-10 sobre IL-6. E eles podem ter também alterações na citometria de fluxo, com consumo das cadeias kappa e lambda. O tratamento preconizado para linfoma intraocular primário é o tratamento com quimioterapia. Então, é uma quimioterapia sistêmica que a gente costuma associar com intratecal e intraocular, que a gente vai usar geralmente metrotexato e o rituximab, ou o rituximab. A radioterapia é algo que pode ser utilizado para controle local, porém não diminui o risco de recidiva. Então, isoladamente, também não é uma conduta preconizada. Bom, de linfoma intraocular primário é basicamente isso.
Vamos lá, Flavinho, conversar agora sobre outras lesões pigmentadas aí que às vezes vão confundir um pouco com esses diagnósticos que o Gui falou, né? Vamos que vamos. Eu queria falar especialmente sobre dois aqui para vocês. Eu fiz uma aula bem ilustrativa, tá tudo lá certinho, mas assim, em termos de cair em prova, eu queria frisar dois com vocês. O CBO até colocou um capítulo novo relacionado a essas lesões pigmentadas do segmento posterior, organizou bem direitinho, tá tudo lá em aula, mas eu queria começar ressaltando para vocês sobre a hipertrofia congênita do EPR. Por que é que eu vou fazer essa revisão? Porque trata-se da lesão tumoral benigna mais comum ali do EPR. E a gente vai ver daqui a pouco que vai ter uma correlação daqui a pouco com um quadro mais sistêmico, tá? Daí a importância da gente saber diferenciar o que vai ser uma hipertrofia, entre aspas, do bem, de uma hipertrofia que talvez leve a uma coisa do mal. Não na retina, mas talvez em outras partes do corpo. Então a gente divide essa hipertrofia congênita do EPR em unilateral unifocal típica, unilateral multifocal típica, e aí a que é um pouquinho mais problemática, que é a bilateral multifocal atípica. O que é que a gente tem numa lesão mais típica? Começando pela unilateral unifocal típica, a gente vai ter uma lesão ali que ela é mais redondinha, já está mais próxima ali, um pouquinho mais da média e da extrema periferia. É essa lesão mais redondinha que você está vendo ali na nossa primeira imagem. Pode até alterar um pouquinho do fotorreceptor que está acima ali do EPR, isso pode gerar um pequeno escotoma, mas como é uma topografia ela mais ali mais periférica, não vai causar tanto problema. Já a forma unilateral multifocal típica lembra muito aquele aspecto da pegada de urso, tá certo? Que aí a gente vê essa descrição. É mais comum de ser esporádico, poupa o fotorreceptor e é mais setorial. Tem até fotos bem bonitas, até que amplia com uma questão de uma retinografia de grande angular, que a gente conseguiria ver bastante essa questão das pegadas de urso. Só que aqui o que eu queria focar com vocês é exatamente na forma bilateral multifocal atípica. E o que é que chama atenção para uma forma atípica? É que essa lesão ela vai ser uma lesão mais ovalada, você vai ter uma maior quantidade desse tipo de lesão, é mais bilateral, e essa lesão pode inclusive ocupar a espessura total da retina, não ficar restrita ali apenas ao EPR. Então você viu isso no fundo de olho, você, oftalmologista, pode ajudar, por exemplo, um gastro para ajudar a dar o diagnóstico de, por exemplo, um câncer de colo, né? Por quê? Lá quando a gente tem uma lesão predisponente, que é um pólipo lá no nosso cólon, por exemplo, colo intestinal, a gente pode ter esses pólipos numa forma de uma polipose adenomatosa familiar. Que aí o que é que a gente vai ter? Uma série de pólipos, e esses pólipos, praticamente 100% das vezes, nessa síndrome, a gente vai ter malignidade, tá certo? Então, esse adenocarcinoma de cólon. E aí a gente tem basicamente duas formas. A gente tem a de Gardner, em um caso em que você tem a polipose adenomatosa familiar associado a lesões benignas e malignas extracolônicas, e a gente tem também a forma de Turcot, que a gente vai ter os pólipos, mas a gente também vai ter associação com glioma do sistema nervoso central. Então, se eu fosse apostar em alguma coisa desse assunto para cair, caso ele caia, seria exatamente nessa associação da forma atípica com a polipose adenomatosa familiar. E aí você já pode suspeitar que ele pode ter um pólipo e talvez um câncer, tá? E a outra lesão que eu queria chamar a atenção era exatamente o melanocitoma, que aí se você não conhecesse esse caso até agora, se você batesse o olho no fundo de olho, você até poderia pensar que isso aí seria uma coisa maligna, uma coisa do mal. Então, daí a importância de eu precisar trazer esse assunto aqui para você. Você bate o olho no fundo de olho e vê alguma coisa assim do lado do nervo óptico, que às vezes até dá a impressão que é realmente algo elevado, você já ia ficar um pouquinho assustado. Mas eu preciso te dizer que isso é uma condição que ela geralmente é unilateral, mais comum em mulheres do que em homem. E aí, galera, essa localização geralmente ela está mais restrita ali de fato ao nervo óptico. Pode invadir outras estruturas do lado? Pode, mas isso é um pouquinho mais raro. Que clínica isso gera? Geralmente é meio assintomático, tá? O paciente pode até ter um aumento da mancha cega, e assim, como ele é uma coisa do bem, ele raramente vai crescer, raramente ele vai se transformar em algo maligno, tá? Então é mais aquela conduta de você fazer um acompanhamento longitudinal desse paciente. Agora, tem uma ou outra situação que se o paciente apresenta, aí você tem que ficar ainda mais atento, porque você pode estar diante de uma malignização. E aí o que é que a gente vai encontrar principalmente para denunciar isso? Principalmente uma neurite óptica, por causa do melanocitoma. E aí você suspeita de necrose do tumor naquela região,
ou, de fato, a questão da malignização. Mas ele nada mais é, histopatologicamente falando, do que um nevus magnocelular, tá? Então é coisa do bem, é importante você conhecer para não se assustar, tranquilizar o paciente, mas aí você precisa continuar o acompanhamento dele, tá certo? É basicamente isso o mais importante dessa aula inteira aí de lesões pigmentadas do segmento posterior para a gente falar. É uma aula que precisa muito ser visual também, porque bate o olho numa lesão desse aspecto do melanocitoma, não tem muito para onde correr, né? Não tem muito como confundir. Vamos falar agora sobre as facomatoses. E para falar das facomatoses, a gente já começa falando da principal delas, né? Que é a queridinha de prova ali, que é a doença de von Hippel-Lindau. E aí, assim como as outras facomatoses, a gente tem que lembrar que essa doença tem uma herança autossômica dominante. E a genética dela tem várias diquinhas que ajudam a gente a lembrar, porque o gene relacionado com a doença de von Hippel-Lindau vai ser o VHL, que são as iniciais, então não é difícil de decorar. E o cromossomo relacionado vai ser o cromossomo 3, também são 3 letras, então não tem muito para onde correr, não tem muito o que confundir aqui. Em relação à clínica oftalmológica, o aspecto da lesão do fundo de olho é muito importante, que é esse aspecto da lesão que a gente está mostrando aqui na tela para vocês. A gente vai chamar essa lesão de hemangioblastoma ou de hemangioma capilar. E aí, como que ela vai se apresentar? Ela pode ser única, ela pode ser múltipla, ela vai ser bilateral em 50% das vezes, e ela tem essa característica de um vaso nutridor. Essa característica também vai estar... o hemangioblastoma também pode estar presente em outros órgãos, né? Sistemicamente vai se apresentar e também vai ser a principal causa de mortalidade desse paciente. Os hemangioblastomas do sistema nervoso central e uma outra coisa que às vezes a gente não associa tanto, que é o carcinoma de células renais. Mas também tem vários outros tumores que vão estar associados, a gente vai ter que prestar muita atenção nesse paciente. Como que isso pode complicar e gerar uma clínica oftalmológica no paciente? A gente pode ter um descolamento de retina, a gente pode ter exsudação, pode ter uma hemorragia vítrea recorrente, e por isso o tratamento vai ser mais com fotocoagulação, a gente pode fazer crio da lesão, o PDT também vai ser uma opção, mas como o Guilherme falou, a gente tem pouco acesso ao PDT, e assim, os casos de von Hippel que eu já acompanhei eram casos dramáticos, assim, que precisaram ir para a cirurgia é muito complicada, a gente tem que colocar normalmente explante para diminuir um pouco a tração que é gerada por esses tumores, é muito difícil essas cirurgias de von Hippel. Agora, já passando para outro hemangioma, a gente tem que lembrar do hemangioma racemoso. E aí, o hemangioma racemoso não tem uma genética muito bem estabelecida, mas clinicamente ele vai ter uma forma mais unilateral, que tem vasos com aumento importante do calibre. A veia e a artéria vão ter calibres parecidos, e isso vai acontecer porque se forma uma anastomose entre elas que não vai ter capilar ali entre. Então, eles vão ficar muito engurgitados e vão ter uma espessura parecida. E aí, na angioflu, é característica essa lesão aqui que não extravasa. Vocês vão prestar atenção, vão assustar quando ver isso, mas normalmente isso daqui não tem extravasamento. E por fim, uma associação que cai muito, inclusive é queridinha da copinha, da Copa Interoftalmo, lá do CBO, é a síndrome de Wilborn-Bason, que a gente vai classificar quando o paciente tiver o hemangioma racemoso e ipsilateral a isso, ele vai ter uma malformação arteriovenosa cerebral, que é isso aqui que o Flavinho acabou de apontar para vocês. Foi questão da última prova do CBO, inclusive no grupo da nossa turma de residência, a Andréia, nossa colega, mandou uma foto de um paciente que ela atendeu com hemangioma, e a gente falou, ó, vai cair na prova desse ano, pode saber, 2 semanas antes, e realmente estava lá, justamente a associação do hemangioma racemoso com a MAV cerebral ipsilateral, que é a síndrome de Wilborn-Bason. E esse caso aí também era característico porque o paciente não tinha sintoma nenhum, então isso é uma possibilidade também, e a gente vai reservar o tratamento para quando esse paciente tiver complicações. As principais complicações estão relacionadas com a oclusão. Agora, para a gente falar de outro hemangioma, vai ser o hemangioma cavernoso da retina. E ele, a maioria das vezes, também vai ter
uma característica de ser esporádico, mas quando tiver herança autossômica dominante, tem uma tendência maior de ele estar disseminado em outros órgãos. Ele é mais comum em mulheres, vai ser uma lesão que caracteristicamente no fundo de olho tem um aspecto de cachos de uva, que é essa imagem aqui que a gente está mostrando para vocês, e normalmente ele vai ser perto do nervo óptico. Na anjo, é muito interessante porque como o fluxo dentro dessa lesão é muito lento, a gente separa o plasma das hemácias. Então, na anjo, a gente vai ter caracteristicamente a formação de um nível. E o tratamento dessas lesões aqui vai ser com crio, laser, e se tiver alguma complicação, como HV recorrente, a gente vai partir para o tratamento. O mais chato dessas lesões aqui são os nomes. Porque aí tudo é hemangioma, tudo é meio confuso, a gente não consegue fazer essa associação do que é capilar, do que é racemoso, do que é cavernoso. Mas assim, a sugestão que eu dou para vocês é olhem essas lesões, coloquem o nome embaixo e aí deixem no lugar que vocês vão ver com frequência, que depois de uma semana vocês vão acostumar. Uma coisa que eu pensava, que eu cogitei em não falar nesse podcast, mas como o Bernardo não veio, eu não estou muito preocupado de perder meu emprego, é que o cavernoso, eu sempre pensei que era isso. Tipo assim, é uma caverna que tá ali meio isolada, as coisas lá dentro vão ficar paradonas, e eu não tinha tanta dificuldade de lembrar que o hemangioma cavernoso ia ser esse que tem essa característica na anjo, sabe? Iago, eu quero só te dizer que o Bernardo me mandou uma mensagem aqui agora, disse que eu estava autorizado a fazer isso. Ah, me zoar? Eu sou PJ, não tem nem aviso prévio. E aí, o próximo que a gente vai falar também é hemangioma. Só que agora é um hemangioma de um outro lugar. Até agora a gente estava falando de lesões que são retinianas. A gente vai começar agora a falar de hemangioma de coroide. E aí, o hemangioma de coroide vai ser dividido em dois tipos que a gente tem que lembrar. A gente tem o hemangioma circunscrito, que vai ser o que o nome sugere, né? Ele vai ser bem delimitado, normalmente ele é isolado, normalmente ele vai estar ali no polo posterior e ele pode ter associação com descolamento de retina seroso, vai ter uma refletividade interna muito importante quando a gente pedir ultrassom para o que fazer, e aí ele pode ser tratado tanto com PDT, mas se ele for resistente a gente pode partir para bracterapia, que, como eu disse, como é um tumor que está mais no polo posterior, é muito difícil da gente conseguir fazer na prática, né? A outra opção que a gente tem de hemangioma de coroide é a forma difusa dele. A forma difusa vai ter uma forte associação com a síndrome de Sturge-Weber. E, como é um espessamento difuso, no fundo de olho a gente vai ter caracteristicamente esse aspecto aqui, que é o aspecto do fundo em molho de tomate. E o tratamento vai ser um tratamento mais intenso. A gente normalmente vai fazer radioterapia externa. Esse aspecto do fundo de olho em molho de tomate, mais uma vez, eu sugiro para vocês que vocês façam uma oftalmoscopia indireta e que vocês façam a comparação, porque é muito difícil a gente bater o olho, às vezes, né? É muito difícil a gente bater o olho e falar assim, isso daqui tá muito mais vermelho do que o normal. Só que quando a gente faz comparativamente, isso fica muito evidente. Às vezes com retinografia, né? A gente bota a retinografia dos dois olhos, um do lado do outro, aí fica mais fácil, né? Fica muito melhor. Mas é um diagnóstico difícil mesmo de ver o aspecto do fundo de olho, né? Geralmente, se trazer em prova, ele vai trazer o ultrassom, que a gente vê o espaçamento difuso, aí fica mais fácil, de fato. Exatamente. E ele vai descrever para vocês que o fundo de olho tinha um aspecto de molho de tomate, entendeu? Porque na prática ali é melhor que a gente faça essa diferenciação assim. Então aqui na imagem você consegue perceber bem esse espessamento difuso aqui no ultrassom que o Gui também acabou de falar. É importante. E aqui ele não está mostrando, mas como eu disse, vai ter característica de ter uma alta refletividade interna, usar o modo B vai ajudar a gente. E aí agora falando da doença de Boderville, mais conhecida como esclerose tuberosa, mais uma vez vai ser uma herança autossômica dominante e o gene também não é muito difícil de lembrar porque é o TSC, que vai ser do inglês complexo esclerose tuberosa. Ela vai ter uma incidência igual entre os sexos, a clínica ocular já não vai ter tanta alteração vascular. Até agora a gente estava falando muito de coisas que tinham alterações vasculares, mas aqui o característico vai ser o astrocitoma de retina, que é uma lesão que está localizada ali na retina interna. E normalmente ele vai ser perto do nervo óptico e vai ser assintomático. É muito importante que ele tenha essa característica de ser hiperautofluorescente, então chama muita atenção e às vezes, examinando no fundo de olho, a gente não vê lesões muito pequenas que quando a gente faz a autofluorescência, elas ficam mais evidentes.
esse paciente normalmente vai ser só observado e ele vai ter alterações sistêmicas também, que os destaques são os angiofibromas, vão ser as Ashleaf spots, que vão ser aquelas manchas mais brancas na pele. E ele pode ter a tríade de Volt. Volt veio aí para ajudar a gente a descobrir muita coisa, mas também para confundir, porque ele fez várias tríades, tem vários achados aí que tem o nome dele. Aqui tem mais um, que é quando a gente tem astrocitoma de sistema nervoso central, e a tríade vai ser o retardo mental, a epilepsia e os angiofibromas. Agora, falando, por fim, ali, da neurofibromatose, ela também vai ser dividida em 2 tipos. A gente tem a neurofibromatose tipo 1, que é a doença de von Reichenhausen, eu acho esse nome muito legal. E a gente vai ter caracteristicamente também astrocitoma de retina. Então, ele não vai ser uma coisa patognomônica da esclerose tuberosa. Junto com o astrocitoma de retina, a gente vai ter glioma de nervo óptico, neurofibroma plexiforme, e esse neurofibroma plexiforme pode dar aquela característica da ptose em S, e os nódulos de Lynch. É muito importante fazer essa diferenciação dos 2 tipos, e lembrem lá de quando a gente conversou na revisão de órbita, que eu lembrava para vocês aquela diquinha do glioma vai estar associado com a neurofibromatose tipo 1, porque é um nome menorzinho, e o meningioma, que é um nome grandão, vai ser da neurofibromatose tipo 2, que é o que a gente vai falar agora rapidinho. Na tipo 2, caracteristicamente, a gente vai ter amartoma combinado de retina e EPR, então é uma lesão retiniana bem diferente do que a gente vê na tipo 1. Vai ter neurinoma do acústico e também vai ter o meningioma, que foi isso que eu já falei para vocês. Das facomatoses, o principal para vocês lembrarem são essas coisas. Agora, a gente já vai sair um pouquinho desse foco que a gente tava no polo posterior, e o Pedrinho vai conversar com a gente sobre alguns tumores mais epibulbares, né, Pedrinho? Fala aí. É isso mesmo, né? Então, pessoal, eu tô aqui com 3 colegas que trabalham com retina, uveíte, né? Então, o Gui da uveíte, ultrassom e retina também, e o Iago Flávio mais da retina. Agora eu vou para a parte mais anterior do olho, vou falar dos tumores epibulbares, tanto os malignos quanto os benignos, e vou falar também das lesões pigmentadas da superfície ocular. Na divisão, quem estava mais perto era tu, né? E uma outra coisa também que eu queria deixar é, oncologia é um tema tão extenso, pessoal, que não se esqueçam dos tumores que nós já discutimos lá na órbita, e também nós iremos discutir lá no bloco de plástica os tumores palpebrais, que também tem uma incidência muito importante na prova. E entrando já num ponto que o Guilherme comentou com a gente mais cedo, muito importante para a gente entrar nesses tumores epibulbares, é que o diagnóstico, pessoal, ele é histopatológico. E, inclusive, é muito importante nós termos um conhecimento de como nós devemos obter essas amostras dos tumores. Então, pessoal, é importante que nós façamos uma biópsia excisional, que pode ser muitas vezes não só diagnóstica, como muitas vezes curativa também. E aí, juntamente com essa biópsia excisional, a gente pode fazer uma crioterapia na borda da lesão, e em caso de tumores malignos, caso necessário, a gente complementa com a quimioterapia e com a radioterapia. Pessoal, o tumor epibulbar benigno, para nós começarmos, darmos o start, o pontapé inicial que eu vou falar, é o grande estrela da nossa aula, dessa prova, que é o papiloma de conjuntiva, que é o mais importante, que é o que mais cai nessa prova dos tumores epibulbares benignos. E aí, pessoal, o que nós temos que entender? Eles são tumores epiteliais, são benignos e têm uma associação muito importante com HPV, igual os outros papilomas que nós temos no nosso corpo. E aí nós temos que diferenciar em 2 tipos principais que o Iago irá mostrar para nós ali, os pedunculados e os sesses. Então ali em cima nós temos os pedunculados, que são lesões mais esofíticas, mais avermelhadas, e tem uma associação com HPV do tipo 6 e do tipo 11. Lembrar, pessoal, que ambas as formas apresentam muito raramente uma transformação maligna, mas os pedunculados eles têm menos chance ainda de uma transformação maligna. Então os sesses, quando nós formos discutir, eles têm uma maior chance, mas eles também têm uma baixíssima taxa de transformação maligna. E aí é legal, pessoal, que vocês vão ver que tem um aspecto bem arboriforme essa lesão. É muito típico do papiloma você observar esse aspecto arboriforme. E muitas vezes a lâmina também cai na nossa prova. Uma descrição ali de um core fibrovascular envolvido por um epitélio ali hiperplástico e também com acantose, ou seja, alterações ali celulares importantes, tá? Projeções digitiformes, né? Sempre cai esse termo também. Esse termo quando a gente vê esses termos assim muito clássicos na
prova, isso é muito importante. Nos últimos 2 anos, caiu exatamente a descrição que tá aqui, o Isso. Pedrinho acabou de falar, exatamente igual. Nos últimos 4 anos foram 2 questões relacionadas a isso. Exatamente, assim, e o tratamento, você pode acompanhar, né, já que tem ali muito pouca transformação maligna, e você também pode fazer tanto uma cauterização quanto uma excisão da lesão e uma crioterapia ali na borda da lesão. E aí nós temos também os papilomas sessis, pessoal, que já são mais associados a outros tipos de HPV, que são o 16 e o 18. E aí, pessoal, geralmente eles estão localizados na região ali perilímbica e são mais comuns em adultos, enquanto os pedunculados, eles são mais encontrados em crianças e na região tanto do fórnix inferior, na carúncula e na prega semilunar. É até um ponto interessante, porque caso fuja a localização dessa habitual, você tem que acender o alerta que pode ser um outro diagnóstico. Então, por isso a importância, novamente, de um diagnóstico histopatológico. Então, pessoal, o tratamento também, ele é baseado, pode ser em acompanhamento ou também na excisão cirúrgica, conforme nós citamos os papilomas pedunculados. Dos tumores benignos, o papiloma é o mais importante. E agora nós vamos passar para os tumores malignos. E o principal que nós vamos começar com ele aqui são as neoplasias escamosas da superfície ocular, que elas englobam um espectro bem interessante, pessoal, entre as neoplasias intraepiteliais da conjuntiva, que vão evoluindo até um carcinoma espinocelular conjuntival. Então nós vamos começar com elas. E aí, onde que tem origem essas lesões? Geralmente no limbo, porque ali nas células germinativas dessa região que elas se iniciam. E aí, pessoal, são geralmente lesões papiliformes, você vê uma gelatina partindo ali do limbo, que tem geralmente a presença de um espessamento epitelial e daquele vaso nutridor. Se você vê uma lesão gelatinosa, perilimbar, com um vaso muito importante, você tem que pensar nesse espectro das neoplasias escamosas da superfície ocular. Pessoal, não é porque tem uma lesão nasal que é pterígio, tá? Você tem que pensar. Então eu lembro muito bem que no meu R1, a gente fez uma avaliação de um paciente que tinha sido encaminhado como pterígio e na verdade era uma lesão de superfície ocular desse espectro que nós estamos comentando, tá bom, pessoal? O que é uma coisa que na prática nós observamos e realizamos muito? A gente usa um corante que é o azul de toluidina. Não confundir com azul de tripã, com azul brilhante, não. Azul de toluidina, que ele tem uma afinidade muito alta por ácidos nucleicos. E um tumor tem ali uma proliferação muito importante, né, de aspectos do ácido nucleico, DNA e tudo mais. E aí, nós utilizamos para identificar as células que compõem esse tumor. E tem tanto uma sensibilidade quanto uma especificidade muito elevada e clinicamente te ajuda muito nesse diagnóstico. Então, pessoal, sempre que tiver uma lesão corada com azul de toluidina, lembrar do espectro das neoplasias intraescamosas, intraconjuntivais e do carcinoma espinocelular de conjuntiva. O azul de toluidina é o do tumor, né? Bernardo mandou mensagem de novo, tá, Iago? Realmente só piora. E aí, Outra coisa do pessoal, azul de toluidina é que ele também ajuda muito em cirurgia, né? Porque ele vai delimitar muito bem a margem cirúrgica. Então, às vezes nem só para dar o diagnóstico, às vezes o diagnóstico você tem certeza, mas às vezes para ajudar no planejamento cirúrgico, a azul de toluidina pode ser útil. muito Perfeito. útil, inclusive, porque nós temos que fazer a cirurgia com uma margem de segurança, que a gente vai citar mais pra frente. Então, se você tem ali a delimitação perfeita, você consegue ter uma segurança maior para ter que mexer menos depois em futuras novas intervenções. E aí, pessoal, qual que é a diferença da neoplasia intraconjuntival e do carcinoma espinocelular? A neoplasia intraepitelial conjuntival, ela está contida no epitélio. Ela não ultrapassa a membrana basal. Então, pessoal, ela não atinge o estroma. Enquanto já no carcinoma espinocelular, a gente já tem uma invasão estromal. E aí, nós vamos puxar a sardinha aqui pro Guilherme novamente. Caso você tenha dúvida, se você tem uma invasão estromal e de outras estruturas, você tem que fazer uma UBM nesses casos, para você estadiar esse tumor. Lembrando que esse tumor, raramente ele invade outras estruturas, é geralmente uma invasão mais local. Porém, nós temos que fazer sempre essa propedêutica completa, tá bom, pessoal? E aí, uma coisa muito interessante desses tumores que cai bastante na prova é o tratamento. O padrão ouro, muitas vezes, é o tratamento cirúrgico, com uma técnica que é muito legal, que é a no-touch technique. Então, você tira o tumor e não utiliza aqueles instrumentos para fazer a manipulação, o fechamento conjuntival, para evitar que haja
uma transposição de células tumorais para essas conjuntivas saudáveis. Então, a no-touch technique, ela é muito importante. E aí a gente faz a exérese com margem, como o Guilherme bem citou, e nós fazemos uma crioterapia nessa margem ali que ficou remanescente para evitar a proliferação das células neoplásicas desse tumor, uma recidiva desse tumor. Mas não é isso que a prova gosta. O que a prova gosta? Nós temos uma outra opção, que é a quimioterapia tópica para esses pacientes. Pode ser um tratamento que ele reduz totalmente o tumor, ou pode fazer ali uma citorredução inicial, para em um segundo momento nós fazermos a cirurgia. E aí, pessoal, a gente tem que saber quais são os 3 medicamentos que a gente usa, inclusive a dose, tá, pessoal? Então, a gente usa o interferon alfa 2B com 1 milhão de unidades, tá bom? A mitomicina C 0,02 a 0,04% e o 5-fluoracil 1%. Dentre eles, o que a gente vê mais na prática é o 5-fluoracil. Por quê? Menor preço, uma toxicidade também menor quando comparado aos outros. Porque a mitomicina, ela pode dar ali uma insuficiência límbica, ter alguns problemas de toxicidade corneana. Então, a gente geralmente utiliza o 5-fluoracil. E aí, pessoal, a gente consegue fazer um tratamento não só daquela região, mas de toda a conjuntiva. E aí você faz aquele tratamento e muitas vezes você tem até uma cura desses pacientes. Desvantagem só, Flavinho, depois para te passar a palavra, é o seguinte: a gente tem uma toxicidade inerente a esses colírios e a gente não consegue fazer um diagnóstico histopatológico e nem uma avaliação completa das margens. Porém, muitas vezes esses pacientes são idosos e a gente consegue ter um tratamento menos invasivo para eles. Só para complementar essa explicação brilhante, só para puxar para a prova, que assim, como o Pedrinho falou, essas medicações elas são cobradas com um nível de especificidade elevado, relativamente falando. É concentração, é dose. E uma coisa que o CBO já perguntou mais de uma vez é saber de qual dessas medicações você pode fazer depois e até por outra via de administração. Isso. Então tem que lembrar, por exemplo, do interferon A2B, que ele pode ser feito, você está vendo aí na tela, SC. Não é subcutâneo, tá? É subconjuntival. Tá? Então é um tratamento que você pode fazer subconjuntival e até mesmo fora do período da cirurgia. E aí um outro ponto importante é saber que, se nós tivermos uma invasão de estruturas adjacentes, essa terapia não é recomendada. Você tem que fazer a cirurgia para poder resolver esses problemas. Perfeito, pessoal. Passando agora para uma outra lesão epibulbar maligna muito importante, agora nós vamos falar dos linfomas conjuntivais. Já citamos aqui os linfomas intraoculares e agora nós vamos falar do acometimento desse tumor na conjuntiva. Qual é o tipo mais comum? É o linfoma não Hodgkin, extranodal, marginal de pequenas células B. É um nome muito grande, mas você tem que saber. Antigamente, eles falavam muito, o linfoma malte, esse tipo de terminação. Por quê? Porque a gente tinha um tecido linfóide associado à conjuntiva. Porém, a literatura mais atualizada, a gente tem essa descrição que eu citei para vocês. E aí, pessoal, o que nós temos que saber? Nessas lesões de suspeita de proliferação linfóide conjuntival, nós temos que fazer uma diferenciação entre a hiperplasia reacional benigna, a hiperplasia linfóide atípica e o linfoma. E essa diferença, ela é histopatológica. Clinicamente, nós não conseguimos diferenciar esses pacientes. Então, sempre que você vê uma lesão que tenha características de proliferação conjuntival linfocitária, você tem que fazer uma biópsia. Por quê? Porque a gente não consegue diferenciar entre uma proliferação benigna ou uma proliferação maligna. E aí, pessoal, qual é o aspecto clínico? A gente vai olhar ali, né, quem estiver acompanhando com imagem, que é o aspecto do Salmon PET, que são umas lesões móveis, macias e uma cor rosada, alaranjada, que é aquela cor do salmão. E aí, geralmente, esses casos estão associados justamente a essas alterações. E aí, pessoal, unilateralmente, nós temos mais comumente essa lesão. Porém, em 20% dos casos, a gente tem a lesão bilateral, mais comum se a gente tiver uma doença sistêmica associada. Agora fica uma curiosidade interessante. Dentre os linfomas que nós temos no olho, o que tem menor associação com doença sistêmica é o linfoma conjuntival, e ele apresenta o melhor prognóstico. E aí, pessoal, nós vamos fazer essa biópsia, e aí, a partir do momento que nós tivermos qual que é o nosso tipo, se é uma hiperplasia linfóide reativa, uma hiperplasia linfóide atípica ou um linfoma, nós vamos direcionar o tratamento. E aí nas hiperplasias a gente faz um acompanhamento bem próximo devido ao risco de transformação sistêmica, porém são lesões do bem. Se a gente tiver
uma linfoma ou uma hiperplasia atípica, a gente já tem que ter uma conduta um pouco mais agressiva. No linfoma, a gente já faz tanto a quimioterapia, quanto pode considerar a radioterapia, e aí nas hiperplasias, na hiperplasia atípica, fica um pouco a dúvida entre acompanhar ou fazer a quimioterapia, já é a radioterapia, devido ao altíssimo risco de passar para ser um linfoma, tá? Então, aí já fica mais em cima do muro um pouco. E só lembrar, pessoal, que 50%, essas lesões são mais comuns em pacientes acima de 50 anos e imunossuprimidos. Se forem pacientes também imunossuprimidos, que apresentem síndrome de Sjögren, também tem uma incidência aumentada, tem uma relação com a síndrome de Sjögren também. Perfeito? Para fechar esse monte de lesão que nós citamos aqui na aula, eu vou citar agora as lesões melanocíticas conjuntivais, que nós temos também que fazer o mesmo raciocínio lá do melanoma uveal. Nós temos que fazer a diferenciação entre um nevo e um melanoma conjuntival. E aí, pessoal, nós vamos começar falando de uma lesão benigna, que é o nevo melanocítico. Eles são mais comuns na infância, geralmente na região interpalpebral, próxima na região do limbo, na carúncula ou na prega semilunar. Se fugir dessa região, principalmente na conjuntiva tarsal ou nos fornes, pessoal, você tem que biopsiar. Foge a regra, tem mais chance de não ser alguma coisa do bem. Então você tem que ir lá e fazer uma biópsia para tirar essa dúvida. Por quê? No final, apesar de todas as diferenças clínicas, o diagnóstico ele é sempre histopatológico. E aí, pessoal, geralmente a gente cursa com uma lesão circunscrita, com pigmentação negra ou marrom e a presença de cistos de inclusão epitelial, que são bem características dos nevos. Então esses nevos ali, seja de íris ou seja ali de conjuntiva, eles têm esses cistinhos. Isso é bem interessante. Essas lesões, elas são bem móveis com a conjuntiva e elas aumentam na puberdade, elas podem aumentar, que é um detalhe, às vezes, que o paciente tem medo, porque teve uma lesão que teve um crescimento quando o paciente atingiu ali a puberdade. Então, fiquem atentos para fazer o diagnóstico diferencial. E esses cistos aí intralesionais, a gente consegue perceber eles tanto na biomicroscopia, ali no exame, a gente consegue perceber, mas também fazendo o BM a gente consegue ter essa ideia, porque nem sempre eles são tão evidentes, sabe? Exatamente. Seguindo, então, depois do nevo melanocítico, a gente tem uma lesão que nós já temos que acender um sinal de alerta mais importante, que é a melanose adquirida primária. Então, ali ela acontece geralmente em indivíduos, ali na 5ª década de vida, de meia idade. E aí, qual que é a importância da melanose adquirida primária? Cerca de 75% dos melanomas conjuntivais surgem de lesões precursoras causadas por uma melanose adquirida primária. Então, se você vê essa lesão, você tem que acompanhar e muitas vezes você tem que, inclusive, fazer uma biópsia e avaliar esses pacientes. Geralmente, a gente tem um quadro unilateral ali na conjuntiva bulbar, geralmente próximo ao limbo, e é uma lesão plana, pigmentada, difusa e não apresenta a presença de cistos. E é um diagnóstico diferencial com nevo, tá, pessoal? O surgimento é mais tardio e não apresenta a presença de cistos. E aí, pessoal, tem alguns fatores que também vão nos acender o alerta para pior prognóstico, que são lesões maiores que 2 horas de relógio, que são inclusive indicações de biópsias incisionais, envolvimentos de regiões de fórnices, carúnculas, córnea ou conjuntiva palpebral, um crescimento progressivo e a presença de componentes de espessamento ou de um vaso nutridor. Você tem que ficar esperto. E a partir daí, se você tem uma dúvida diagnóstica, você faz a biópsia. E aí a gente tem 2 tipos. A melanose primária sem atipia, que não é precursora do melanoma, então a gente já fica mais tranquilo, só acompanha, e as que apresentam atipia. E aí, nesses casos, pessoal, nós temos que fazer a excisão completa dessa lesão com crioterapia das margens, porque cerca de 50% desses casos vão cursar com melanoma conjuntival. Olhem a importância desse diagnóstico. Você pode, então, prevenir uma lesão altamente grave com a mortalidade importante que você tem quando você faz o diagnóstico adequado. E aí, nesse caso, você tem ali na histopatologia a presença de ninhos epitelióides na melanose primária com atipia. Isso na sua prova, essa descrição pode ser importante. Só interessante também, porque essa semana o nosso ouvinte, João Pedro, atendeu um paciente que era exatamente essa característica. A senhora referia que ela tinha percebido que estava aumentando com muita frequência, já estava invadindo córnea, a gente conseguia ver que tinha essa lesão, ela também descrevia esse embaçamento, e era uma lesão muito extensa, pegava quase 180 assim, da conjuntiva bulbar. E aí a gente deu prosseguimento conforme o Pedrinho tá falando aí para esse caso. Então, não é
tão incomum a gente ver, e essas lesões têm que acender o alerta, que é isso que o Pedrinho tá falando, porque é muito comum, como elas são visuais, o paciente vê aquela lesão mais escura no olho, o paciente procurar com essa demanda de que tá aparecendo uma mancha no olho dele, e aí a gente tem que saber lidar com isso. O Gui até fez um Reels sobre as alças de Axenfeld. Quando a gente atende criança, é muito comum chegar a criança com os pais com essa preocupação de que eles estão vendo uma mancha escura no olho da criança, e aí tem que saber esses diagnósticos diferenciais para a gente conseguir dar seguimento e falar para eles não se preocuparem, ou para a gente fazer uma propedêutica um pouco mais rebuscada quando a gente perceber que pode ser um desses diagnósticos diferenciais de lesões pigmentadas aí. Exato, é uma lesão precursora de uma doença muito séria que eu vou citar agora, que é o melanoma de conjuntiva. O melanoma de conjuntiva ele é responsável por cerca de 2% dos tumores oculares e é geralmente mais comum em pacientes entre a 4ª e a 7ª década de vida. E qual que é a sua principal precursora? A melanose adquirida primária com atipia. Então, sempre ficar esperto com esses pacientes. Uma lesão que a gente chama de novo, ou seja, uma lesão nova, ela é muito rara, tá, pessoal? Eles são geralmente mais comuns na conjuntiva bulbar, mas podem acometer outros locais, como a conjuntiva tarsal, fórnice, e nós temos que ficar esperto também com essas outras localizações. E por que são mais comuns na conjuntiva bulbar? Porque é o local mais comum da melanose adquirida primária. Então, a gente já tem que ir pensando nessas correlações. E aí, pessoal, a gente vê uma lesão nodular, elevada, pigmentada, margens mal definidas, com presença de vascularização associada. No início elas podem até ser móveis, mas depois, caso elas apresentem uma invasão, elas vão ficando cada vez mais rígidas ali. Cerca de 25% desses pacientes, eles apresentam metástases linfonodais, geralmente para os linfonodos pré-auriculares ou parotídeos. Então, quando você tem um paciente que tem um melanoma de conjuntiva, você tem que já investigar a presença de metástases. E aí, pessoal, você tem que fazer o tratamento mais rápido possível desses pacientes, com exéresis do tumor, na técnica de no touch, para evitar a disseminação para outros locais da conjuntiva, com crioterapia. E caso haja uma invasão, seja em outras estruturas, seja na órbita, já tem que considerar a exenteração ou a enucleação. E aí, pessoal, o que nós temos que saber de fatores de pior prognóstico para essa patologia? A localização fora da conjuntiva bulbar, a invasão de outros tecidos mais profundos, presença de invasão linfática, maior número de figuras de mitoses, ou seja, aquele tumor ser um tumor mais agressivo, e também uma espessura maior que 1,8 milímetros. Então, até a gente faz uma correlação com melanoma de pele, que a espessura conta muito. Então, são lesões que a gente tem que ter um alerta do diagnóstico diferencial muito importante. E para finalizar o nosso podcast, pessoal, eu vou falar de mais 3 lesõezinhas aqui que entram aí também nesse diagnóstico diferencial. A primeira é a melanose racial. Quem já viu o Michael Jordan, o maior jogador de basquete de todos os tempos, já viu um caso clássico de uma melanose racial. Então, quais são essas lesões? São lesões, geralmente, na região limbar, que fazem com que a paliçada de Vogt fique mais ali à mostra, né? Elas realçam as paliçadas de Vogt. E aí são bilaterais, planas, e geralmente em pacientes, né, que tenha a pele negra, tá bom, pessoal? Então, geralmente tem essa correlação. Elas são simétricas, bilaterais e não são lesões precursoras de melanoma. Isso é fundamental. Então, vejam o Michael Jordan, é o exemplo clássico dessa lesão. Você pode sempre se recordar. E a outra, o Guilherme já citou pra gente aqui, que é a melanocitose ocular congênita. Então, o que acontece, pessoal? A gente tem uma proliferação de melanócitos subepiteliais que acometem a derme palpebral, órbita, meninges, episclera, e aí ela é congênita unilateral, e caso ela cometa tanto a pele quanto o olho, a gente tem o famoso nevo de Otta. E o nevo de Otta, ele não aumenta o risco de melanoma conjuntival, ele aumenta o risco de melanoma uveal. Por mais que isso ainda esteja tendo um pouco de divergência em relação ao melanoma conjuntival, na literatura mais recente, ela é um fator de risco bem estabelecido para melanoma uveal. E aí tem uma história que, assim, eu não esqueço, que foi o seguinte: eu com meu amigo de residência, o André Bando, a gente estava preparando para a prova do CBO na véspera, a gente foi no supermercado comprar aquilo que nós demos a dica lá no podcast do edital, comprar água, comprar as coisas, e aí nós vimos no supermercado uma atendente que tinha
essa doença, tinha essa patologia. Eu falei, nossa, até aqui a gente não consegue esquecer da prova do CBO. Na véspera. Então, negócio que assim, eu tinha visto uma vez no ambulatório antes, na véspera da prova do CBO, lá no supermercado, a gente teve encontro com esse paciente também, tá, pessoal? Então, é uma lesão importante. Lembrar lá que ela é um fator de risco clássico para melanomas uveais. E aí, para finalizar, pessoal, eu vou falar de uma lesão que foge um pouco aqui, que são os coristomas, que são tumores benignos, congênitos, causados pela proliferação de um tecido que não está no lugar que ele deveria estar. É um tecido do bem, um tecido maduro, mas não está na sua localização correta. Isso é a definição histológica de um coristoma, tá, pessoal? E aí, o mais comum que nós temos é o dermoide epibulbar, que ele é ali geralmente encontrado no limbo, ele é bem firme, levadinho, assim, circular e amarelado. E ele geralmente tem uma associação clássica que cai na sua prova, que é a síndrome de Goldenhar, que é a síndrome óculo-aurículo-vertebral. Então, esse paciente, ele apresenta coloboma de pálpebras, dermoide epibulbar. A gente tem também alterações auriculares e anomalias vertebrais. E essa associação cai bastante na nossa prova, tá? Nem todo caso de dermoide epibulbar é de síndrome de Goldenhar, porém, essa associação você tem que saber. Então, da minha parte aí, né, de segmento mais anterior, é isso. E passo a palavra para você agora finalizar, Iago. Galera, muito obrigado pela atenção de vocês aí, seja lá o que vocês estão fazendo, ouvindo esse podcast. Eu tenho certeza que vocês conseguiram ouvir sobre coisas diversas, né? Muito obrigado, a gente se encontra no próximo podcast de revisão. Até mais.